Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 5 de setembro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, na sua santa presença, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Me ajuda a te buscar e a te servir. Nessa hora eu te peço, visita aquele irmão, aquela irmã que está precisando de um milagre nesta hora. Entra com providência, com socorro, guarda, cobre com teu sangue. Visita aquela família que está desempregada, aquela criança que está sendo abusada, espancada. Faça justiça. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Momento João 3:30, hoje nós estamos em 2 Samuel 2. Davi é ungido rei de Israel, amém? Passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu sim, e Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, e respondeu o Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3:30, que uma missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser exaltado e glorificado, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua sempre, porque a honra, a glória, o louvor, a adoração é para ti. Deus, eu te agradeço, eu te louvo e te engrandeço. Amém, Jesus, amém? Então, a gente vai falar hoje sobre a unção de Davi. Amém? Assim, Davi é ungido rei em Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então, Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainó e Jerezaé, Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que acompanhavam, cada um com sua família, estabeleceram em Hebrom e nos povoados vizinhos, ok? Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Olha, igreja, muito interessante, né? Davi lhe pergunta para quem? Para Deus, se é o tempo, né, de estar indo. Eu principalmente, né, tenho que aprender a orar mais e perguntar mais a Deus. Tô dizendo que eu não oro na igreja, eu oro sim, poderia orar mais. Porque às vezes eu já tomei muitas atitudes sem orar, né? Daí eu sou de como, daí quando a gente ora, Deus confirma, amém? Então é muito interessante, ele vai perguntar para quem? Para Deus, né? Provavelmente por meio do colete sacerdotal, porque a arca não estava lá, né? Os filisteus havia levado, depois estava lá na casa de, esqueci o nome dele. Ai, gente, da Abinadad, ficou na casa de Abinadad, isso. E depois, né, foi para casa de Obed-edom, né? Ela fica lá em Kiriat. Então, ele vai assim e pergunta a Deus. Isso é muito importante, né? A gente ter, né, essa conexão com Deus, ok? É muito importante a gente seguir esse exemplo de Davi, informando de que os habitantes. E ali ele é proclamado rei, ok? Isso é muito interessante, porque ele foi ungido e aí ele é proclamado rei, né, pelo povo, porque Saul já havia morrido, ok? Então ele é proclamado rei. Então, igreja, isso é muito interessante porque é um reconhecimento público, ok? De Davi ali como rei. Agora está sendo reconhecido publicamente ali, né? Aleluia, né? Perante a tribo de Judá, como rei ali de Israel. Oh, Shanaia Sodeka. Isso é muito interessante, ok? Aleluia, né? Então, é uma cerimônia aqui que acontece e ele é ali, né? Reconhecido, né? Porque ele foi ungido como rei há muitos anos atrás, ok? Em particular ali, somente na família, na presença da sua família e por Samuel, né? Mas era nítido que Deus já tinha levantado ele no lugar de Saul, que até Saul reconhecia esse chamado de Davi. Mas vamos prosseguir aqui. Então, isso é muito interessante, ok? A gente nunca deve esquecer daquilo que Deus faz, a promessa de Deus, né? A promessa de Deus, muitas vezes, ela não é no meu tempo e no céu, e demora. Igreja, eu tenho uma promessa que eu tô esperando, deixa eu ver, tem 15 anos que eu parei de trabalhar, que eu trabalho só pro Senhor, então tem 15 anos, né? Então, assim, nesses 15 anos, igreja, ó, fui moída, massacrada, aleluia. Mas eu creio que estou perto da bênção. Oh, glória. Né? Haramanaia Sodecai. Vamos lá. Informando de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Ok?
ok? Vamos voltar no 4. Então os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram o rei Davi, ungiram Davi, rei da tribo de Judá. É a promessa, Jesus é o quê? Leão da tribo de Judá. Então, só se cumpriu ali aquilo que Deus, né, já havia prometido para Davi. Que viria aquele, né, que iria pisar. E a descendência de Davi. Vamos lá prosseguir. 5. Davi enviou-lhe mensageiros que lhe disseram: o Senhor os abençoou pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, o rei. Então, ele reconhecia, né, aquilo que o pessoal fez. Eles sepultaram Saul. Foram lá alguns homens e pegaram o corpo de Saul, porque eles tinham decapitado Saul, né, os filisteus, né, e eles ficaram com medo de abusar, fazer mais destroços ali com o corpo de Saul, do seu filho e dos soldados que com ele estavam. Seja o Senhor leal e fiel para com você. Também afirmarei minha amizade com vocês por terem feito esta boa ação. É muito interessante, né? Davi, né? Ele faz aliança com o pessoal de Jabes, por quê? Porque eles tinham simplesmente ali, né? Pegado o corpo de Saul, que eles enfrentaram ali, foram lá, né? E pegaram o corpo de Saul. E isso foi uma boa ação, né? Gente, quem é espiritual é espiritual. Quem é carnal, gente? Não tem jeito. Não tem. Os espirituais, somente as pessoas espirituais conseguem discernir as coisas espirituais do Senhor. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois só o seu Senhor está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Então ele avisa, né? Eu fui ungido rei, ok? Eu já fui ungido rei. Saul tá morto, mas eu não vou esquecer do que vocês fizeram com ele, de jeito nenhum. O benefício que vocês fizeram com Saul, eu não vou esquecer. Dá coragem. Isso se deu, igreja, no capítulo 30, né? Do 11, 30, 31, do 11 ao 13, ok? 31, do 11 ao 13. Então, esses homens, eles foram generosos. E isso, né, foi algo que Davi fez com eles, né, pelo que eles fizeram com Saul, ok? Sendo bondoso e abençoando eles, ok? Vamos lá. Vamos lá. Isbosete proclamado rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, aonde proclamou o rei sobre Gileade. Assur, Jezel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebron por 7 anos e 6 meses. Então, tinha uma divisão de reino aí, ok? Foi levantado esse filho de Saul como rei, só que o povo, vamos dizer assim, os povos de Judá não reconhecia, tá? E ele reinou por 2 anos, tá? Ele tinha 40 anos. Reinou por 2 anos. Vamos prosseguir. Então, era uma guerra mesmo, assim, vamos dizer, de reinos, né? Era uma guerra de reino ali. E eles queriam, assim, proclamar um parente de Saul a todo custo para garantir ali a sucessão das suas dinastias, né? Para a casa de Saul, assim, prosseguir, ok? E aí, a gente vê que, vamos lá, a guerra entre Judá e Israel. Aí ficou Israel, né? E Judá. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zerua, os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo se posicionou-se no lado do açude e outro grupo no outro lado. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós? Joabe respondeu de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Ibosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado
pegou o adversário pela cabeça e ficou-lhe o punhal do lado juntos, caíram mortos. Por isso, aquele lugar, a cidade de Gibeon, foi chamado Helcat Zurim. Então, era uma guerra assim, né? Eles queriam, vamos lutar, vamos acordar aqui, vamos lutar. Né? Eles queriam ver sangue mesmo, guerra, o povo terrível, ok? E aí, uma violenta batalha. Aí diz assim, no 17, houve uma violenta batalha naquele dia. Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi, né? Então, os soldados de Davi derrotaram eles. Foi uma guerra. Estava lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. Azael que corria como a gazela em terreno plano. Olha só, Azael corria como uma gazela. Perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. E disse-lhe Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de perseguir. Então Abner advertiu Azael: mais uma vez, pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos? Então, assim, ele não queria, mas estava disposto, né? Ele queria perseguir, né? Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia olhar meu irmão Joabe no rosto? Agora, olha só. Como, porém, Azael não desistiu de perseguir, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E pararam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído, né? Então, ele estava, assim, disposto, tá? A perseguir mesmo, ok? Ele estava disposto a perseguir Joabe. Né? Então, igreja, nossa, ele não queria, né? Mas, porém, ele não teve outra opção. Então, Joabe e Abisael perseguiram Abner ao pôr do céu e chegaram à colina de Amar, defronte de Giar, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar. Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que vocês vão mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos, né? Então, igreja, tem gente que não cansa de perseguir. Tem hora que você fala assim: Senhor, por que fulano me persegue tanto? Igreja, tem coisas que não vai dar para entender, né? Porque a pessoa, às vezes, não desiste de perseguir o outro. Não desiste, não desiste. É algo assim, sabe? Que a gente não consegue entender, né? O porquê que a pessoa é tão, sabe? Nossa, tem essa sede, né? De querer perseguir. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, sabe? Olha que Deus falou comigo. Na época de Davi, a batalha era física. Na nossa época é espiritual. O inimigo das nossas almas não cansa de querer nos atacar. É a minha, é você, é seu filho, nosso filho. É o esposo, é neto, é tudo. Ele quer atacar em todo tempo, né? Senhor, guarda os netinhos, guarda o Tico, a Joyce, a Águida, o Cris. Guarda, pai, guarda os netinhos. Cobre eles com teu sangue. Em nome de Jesus. O inimigo, ele fica ali, ó, furioso. Todo tempo, né? Para atacar. E aí, diz assim no 27. Respondeu Joabe: juro pelo nome do Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até amanhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam para Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição, Abner reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Olha só, né? Mas, no 31, mais os soldados de Davi haviam matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite, chegaram a Hebrom ao amanhecer, né? Então, a igreja, Deus já havia consagrado, né, Davi, já havia honrado Davi. Então, a bênção ela dele, né? Então, essa guerra sangrenta, né, esse derramamento de sangue, né, proposto ali, dito ali, visto ali por Abner, né, propõe assim que ao mesmo tempo
eles tinham que lutar e ao mesmo tempo eles queriam, né, parar essa guerra civil sangrenta, que era algo terrível, né? Então ali foi quando ele diz aqui no 27, juro, né, pelo nome do Deus, que se você tivesse falado, meu exército perseguiria, se você não tivesse falado, meu exército perseguiria os seus irmãos até amanhã. Então, foi a maneira de parar, né, com essa luta, né? E aí cessou o conflito e a hostilidade. Mas a hostilidade não, tá? Continuou. Mais pra frente a gente vai ver a guerra, ok? E assim ficaram ali pro lado de Arabá. Vamos, né, entender que a luta de Davi era uma luta física, ok? Mas a minha, a sua é espiritual. Vamos prosseguir amanhã nos próximos capítulos. Deus abençoe você e que essa palavra possa falar melhor ao vosso coração, né? Mas só de Davi ter sido reconhecido rei ali em Judá, eita, você imagina a guerra que não foi, né? Aleluia, glória a Deus. E é muito interessante que ele consulta Deus. Eu posso ir para Hebron? Ai, meu filho, lá em Hebron, ele é ungido rei. Deus abençoe. Vamos consultar, aprender a consultar, a falar com Deus. Eu mesmo preciso muito, arandaçou de comandai, falar com Deus, com meu Deus, né? Às vezes eu tomo decisões que depois eu só tomo na cara. Eu achei que você também não é diferente. Fiquem na paz. Tenha um dia abençoado.